Jesus e o amor de Maria, Juventude Carismática da Diocese de Caratinga. Eu sou Heloísa Vasconcelos e me dirijo hoje para vocês para poder apresentar um tema que eu julgo ser muito importante, que vou falar em poucos minutos, mas é um tema muito importante para iniciar o trabalho com o Ministério Jovem dentro de uma diocese ou qualquer uma outra instância. E que tema é esse? O tema é sobre o chamado. E por que eu falo que é um tema muito importante? Porque se nós formos compreender bem, quando nós olhamos para nós e compreendemos que temos um chamado, parece que aquilo que nós fazemos começa a ter mais significado, parece que passa a ser mais significativo, porque o chamado ele está relacionado à voz de Deus que nos convoca a uma missão por um tempo ou por toda a nossa vida. E o interessante é que quando nós olhamos os demais ministérios, não somente o Ministério Jovem, mas os demais ministérios dentro da renovação carismática, nós vamos perceber que grande parte deles tem uma apostila de formação e que nessa apostila de formação sempre tem um tema falando sobre o chamado. Então, a pessoa que ali ela é chamada ao Ministério de Pregação, ao Ministério de Intercessão, ao Ministério de Música e Artes, Cura e Libertação, eles vão olhar e falar assim, olha, Deus faz arder o meu coração, Deus me convoca, de fato, a estar pregando a palavra, a estar ministrando dentro de um grupo de oração, a rezar pelas pessoas, a rezar com as pessoas e por aí vai. Então, as pessoas acabam se identificando com aquele ministério porque elas compreendem que ali existe um chamado de Deus, uma voz de Deus as convocando. E nós não poderíamos falar diferente dentro do trabalho do Ministério Jovem. Como qualquer um outro dentro do movimento, este ministério também ele tem a questão de que algumas pessoas de fato são chamadas a estarem à frente da juventude. E aí eu vou deixar mais claro para você. Porque por muito tempo nós entendíamos, né, ou ficávamos até meio confusos em relação a falar assim, quem de fato vai trabalhar o Ministério Jovem ou quem de fato é o Ministério Jovem dentro de um grupo de oração? Às vezes a gente ficava meio confuso, porque a pessoa poderia pensar assim, automaticamente todo jovem que vai pisar o pé dentro do meu grupo de oração é Ministério Jovem. Será que é assim mesmo? Será que todo jovem que está ali na fase de vida, né, a gente poderia até determinar assim, a partir dos 15 anos, até mais ou menos ali os 29 anos, 30 anos, será que essas pessoas automaticamente, por conta da idade, elas são Ministério Jovem? Aí nós estamos enganados se nós pensarmos assim. Não é verdade. Porque se nós falarmos assim, nós vamos perder de vista, né? Vamos perder o foco, de novo, daquilo que quer dizer chamado. Chamado é a voz de Deus, que nos convoca a uma missão. A uma missão por um tempo ou por toda a vida. Em relação ao trabalho do Ministério Jovem, nós podemos compreender que, embora possa haver vários jovens dentro dos grupos de oração, nem todos os jovens do grupo de oração, eles são chamados a estarem pastoreando outros jovens. E aí eu já dei praticamente a resposta. O que acontece, irmãos? Nós podemos observar que dentro dos nossos grupos de oração existem jovens que são chamados a pregar. Existem jovens que são chamados a cantar. Existem jovens que são chamados a servir em tantos e tantos ministérios dentro do grupo de oração. Mas existem jovens que trazem dentro do seu coração um desejo apaixonado de evangelizar outros jovens. E esse desejo apaixonado faz com que eles possam atrair mais jovens para o grupo de oração, acompanhar esses jovens, pastorear esses jovens e levar esses jovens a permanecerem firmes dentro de um grupo de oração. Então são esses jovens que trazem dentro dos seus corações o desejo de pastoreio e de acolher, e o desejo de cuidar e de evangelizar da juventude carismática, é que são chamados de ministérios jovens. Mas e aí, Heloísa? E os demais jovens do grupo de oração? Como é que eu vou chamá-los? Os demais jovens do grupo de oração eu vou chamar de juventude carismática, ou simplesmente jovens do grupo de oração. Eu particularmente gosto mais de juventude carismática. E essa juventude carismática, ela pode estar servindo, como já disse, em qualquer um outro ministério. Sendo assim, quando acontecerem, por exemplo, os encontros de lideranças, quem deve ir ao encontro de liderança jovem? O encontro de liderança jovem devem ir aqueles jovens que trazem dentro do seu coração o chamado para evangelizar outros jovens. Mas, Heloísa, e quando acontece o ENGE, Encontro Nacional de Jovens? O EGE, Encontro Estadual de Jovens? O EDJ ou EAJ, né? Depende do lugar. No caso da Diocese de Caratinga, como Janaúba, que são dioceses, EDJ, Encontro Diocesano de Jovens. Quem deve ir?
Já nesses demais encontros, que são encontros de arrebanhamento, né? São encontros onde nós vamos ajuntar o povo, deve participar toda a juventude carismática. Ele é promovido pelo Ministério Jovem, mas deve participar dentro desses eventos de massa de evangelização de jovens toda a juventude carismática. Eu espero que tenha ficado claro, para que você possa entender agora todas as vezes que você puder olhar para as pessoas dentro do seu grupo de oração, para os jovens do grupo de oração, para poder identificar aqueles que têm de fato, né, o chamado, o carisma de estar ali junto do jovem, caminhando junto com ele mesmo para pastoreá-lo e inseri-lo dentro da vida carismática. Ah, mas você poderia passar assim, Heloísa, mas o que eu faço? Dentro do meu grupo de oração, eu não encontro jovens nessa faixa etária, por exemplo, que tem esse carisma de evangelizar jovem. Mas o Senhor fala que Ele quer um ministério jovem dentro do meu grupo de oração. O que eu faço? Aí que nós vamos ver como é muito mais do que uma faixa etária, é muito mais do que uma fase de vida. É de fato um chamado de Deus. Às vezes, dentro de um grupo de oração, pode não haver um jovem que tenha esse carisma naquele tempo, naquele momento. Então, o Senhor, Ele vai levantar um adulto, Ele pode levantar até mesmo uma pessoa casada que tem esse carisma de poder pastorear os jovens, de atrair os jovens ali dentro do grupo de oração. O importante é que essa pessoa, este adulto, né, ele possa estar ali, talvez por um tempo, servindo à frente do Ministério Jovem dentro de um grupo de oração, porque ele tem um chamado, porque ele tem um carisma, porque ele consegue atrair, porque ele consegue pastorear jovens. E aí, dentro de todo esse período em que ele está de serviço à frente da juventude ali, da frente do Ministério Jovem, que ele possa formar um jovem ali dentro, ou jovens ali dentro, para mais à frente, um tempo talvez não muito distante, poder estar pastoreando os jovens dentro do grupo de oração e ali estarem assumindo o ministério jovem dentro de um grupo de oração, tá bom? Então, espero que tenha ficado bem tranquilo e bem claro. O que é chamado é aquilo que faz mover o nosso coração, é aquilo que nós compreendemos como a voz de Deus para que nós possamos estar à frente de um povo, à frente de uma missão, por um tempo ou por toda a vida. Que Deus abençoe e que Deus conceda a você um chamado sempre firme e forte. E que você tenha coragem de dar sempre, né, esse sim generoso para o Senhor. Porque é através do nosso sim generoso ao chamado de Deus é que os frutos de fato vão acontecer. E esses frutos são frutos de santidade, frutos de paz e frutos de amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu ministério. Forte abraço.